Oi, gente, estamos de volta com o Esporte em Debate. E aqui na tela da TV Assembleia, você já sabe, o esporte sempre em dimensão maior na sua televisão. E olha só, o Esporte em Debate de hoje está imperdível. E você, é claro, vai ver. Na estreia do técnico Massinho Guerreiro, Sampaio empata com a Ponte Preta e assume a lanterna da Série B. Federação Maranhense de Futebol define regras e calendário da seletiva do Brasileirão da Série D do ano que vem. Você vai ver ainda uma entrevista exclusiva com o Sandofex. Ele fala sobre os Jogos Escolares Maranhenses, GEMES 2018. Tudo isso e muito mais você encontra no Esporte em Debate, que já está no ar. E para começarmos o Esporte em Debate, vamos falar da seletiva para o Campeonato Brasileiro da Série D, a ser promovida pela Federação Maranhense de Futebol. E o Esporte em Debate foi à sede da FMF para saber dos organizadores de que forma está sendo montada a seletiva para a Série D do Campeonato Brasileiro, quando realmente vai começar. E traz para você as maiores informações sobre o torneio que dará ao estado do Maranhão mais um representante na 4ª divisão do futebol brasileiro no ano que vem. Nem todos os representantes dos clubes convidados compareceram à reunião, que foi rápida. O diretor de competição da Federação Maranhense de Futebol apresentou o formato e as datas do seletivo e logo em seguida abriu para discussão. Não houve discordância. O seletivo será iniciado uma semana após o fim do Campeonato Maranhense da Série B, que pode ser no dia 7 ou 10 de novembro. Como é uma competição profissional, a gente tem que observar os prazos do Estatuto do Torcedor, né? Que estabelece que cada competição profissional, a prévia do regulamento, um regulamento preliminar, tem que ser publicado 60 dias antes do início da competição. A partir daí se abre um prazo de 10 dias para qualquer pessoa interessada contestar algum item do regulamento e com 45 dias antes ser publicado o regulamento definitivo. Como a gente pretende começar a competição no início de novembro, então a gente está fazendo essa reunião hoje para poder exatamente cumprir esse prazo de 60 dias. Pelo que ficou acordado na reunião, o seletivo será de tiro curto e contará com 6 clubes. 5 já estão confirmados. São eles: Bacabal, Cordino, Maranhão, São José e Santa Quitéria. O 6º clube será o campeão da Série B, que terá início no próximo dia 26. Ficou decidido na reunião do Conselho Arbitral que o seletivo para a vaga no Campeonato Brasileiro da Série D do ano que vem será uma competição sub-23. Cada time poderá inscrever até 30 atletas e desses 30, apenas 3 poderão ter idade superior a 23 anos. Entre as alegações para o seletivo ser um sub-23, foi dito que a FMF não tem nenhuma competição deste tipo e também é uma forma de preparar jovens atletas para a categoria profissional, além de ser mais barato para os clubes. Este secretário da federação também falou sobre o formato da competição. E agora se voltou novamente com a ideia, inclusive, que é o que vai acontecer, de jogar uma competição limitando a idade a sub-23. Com apenas 3 atletas acima dessa idade, para tentar movimentar aqueles atletas que estão aí, que não se profissionalizaram, não estão nos times grandes, embora agora a partir dos ínteres tenham que se profissionalizar, mas é tentar dar uma oportunidade para essa molecada que está aí ainda, que tem ainda a oportunidade, de aparecer e jogar, quem sabe já no próximo ano aí no campeonato principal, na equipe da Série A. Entre os participantes da reunião, o ex-jogador Juca Baleia representou o Santa Quitéria. É bom, valoriza até a rapaziada nova, que é como o próprio Rangina falou. Quando terminar essa competição, já está preparado para ir para um time profissional. Vamos esperar que ocorra tudo bem e seja um bom seletivo. Também ficou definido que serão 9 datas para o seletivo, com jogos às quartas e domingos. A disputa será em partidas onde todos jogam contra todos. 4 se classificam. Aí o primeiro jogará com o quarto e o segundo com o terceiro. A final será em 2 partidas e deve acontecer logo no início de dezembro. Olha, a expectativa é muito grande para esse torneio seletivo, porque o Motoclube já tem vaga assegurada na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem, por ter conquistado o Campeonato Maranhense. E agora, a segunda vaga vai sair justamente desse torneio seletivo. Vou receber aqui o Gregório Dantas, meu amigo, companheiro de todas as horas. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Julinho. E esse torneio seletivo aí? Né? O Joelson foi lá. Para acompanhar e para dizer tudo o que vai acontecer, de que forma a federação monta
esse torneio seletivo que será após a segundinha, né? O Campeonato Maranhense da Série B. Exatamente. Como eu já disse aqui, né? O Joelson foi lá acompanhado do nosso grande companheiro João Pinheiro, né? Fazer essa matéria. Trouxe as informações da Federação Maranhense de Futebol, entrevistou o Rangina, né? O diretor de competições. E temos algumas coisas já confirmadas, Juliana. Teremos a Série B, né, do Campeonato Maranhense, a famosa segundinha. Logo após o término da segundinha, teremos a realização dessa seletiva para a Série D de 2019. Isso na primeira quinzena de novembro, né? Tem 2 datas aqui que estão para ser confirmadas. Seria no dia 7 de novembro ou no dia 10 de novembro. 7 é um meio de semana, 10 é um final de semana, se eu não me engano é um sábado, 11 é domingo. Então, temos essas 2 datas aqui de provável para começar a competição. Mais informações assim mais importantes, detalhadas, é que são 6 times, né? Teremos 6 times disputando essa seletiva. Dos 6, 5 já estão confirmados, falta apenas o campeão da Série B, da né? Série B que vai ter presença assegurada. E quem são os 5? Isso, dos 5 times aqui, como o Joelson antecipou aí, você pode ver a nossa cartelinha na matéria, teremos Bacabal, Jurinha, né? O Cordino, né? Time que muito forte ultimamente aqui no estado do Maranhão. Um belo campeonato brasileiro, né? Inclusive da Série D também, né? Um campeonato de Série D e está disputando o Campeonato Maranhense para ganhar, né? Nos últimos anos. E é sempre uma forte Isso. equipe. Temos o São José, né? Da cidade de Balneário, o Santa Quitéria e também a equipe do Maranhão Atlético Clube, que confirmou presença até esse momento aqui na disputa dessa seletiva, né? Eu não sei o que você pensa, mas em relação às equipes que vão participar, não sei de que forma, né, nós vamos ter a Série B do Campeonato Maranhense. A Série B eu aposto muito no Juventude, está fazendo aí uma equipe. O Juventude de São Mateus, né? Isso, que se classifica. Com o Rodrigo Ramos, com o Betão, parte com o como Chico uma favorita, Bala, né? Parte como uma grande favorita pela montagem do elenco, né? Papel é uma coisa, jogar é outra. Não sei como é que vai se dar esse trabalho, mas até aqui o elenco é muito forte do time do Juventude. Então, vamos imaginar que o Juventude possa lograr êxito. Classificar para a Série. Entre as outras 5 equipes, Bacabal atravessa uma crise financeira incrível. É uma praça maravilhosa, mas não sei que tipo de investimento vai ter Bacabal. Sim. O Maranhão é sempre uma força. Força. Né? O Maranhão é uma equipe organizada, uma equipe que tem uma diretoria que se preocupa bastante e que está de olho também nessa vaga. É a chance do Maranhão disputar no ano que vem competições nacionais. O calendário, já né? que está fora da Copa do Brasil, está fora da Copa do Nordeste. E a Série D seria uma boa pedida, né? Seria só o Campeonato Maranhense. Vejo como um dos favoritos, o Maranhão Atlético Clube, também. Né? Agora, a gente tem que analisar também outras equipes aí, pelo porte que tem e por sempre fazerem investimentos. O Cordino, por exemplo, não é que faça investimento, mas tem um trabalho, me parece, consolidado lá, né? Tem aquele trabalho que já vem sendo feito há muito tempo, né? Lá em Barra do Corda, inclusive com participações importantes do Cordino no Campeonato Maranhense e também na Série D do Campeonato Brasileiro, né? Então, Cordino parte também como uma das favoritas. Se nós tivemos assim, vamos tirar alguns favoritos para essa seletiva, automaticamente seria o Cordino, na minha opinião, o próprio Maranhão Atlético Clube, né? E aí o campeão da série da segundinha maranhense, se for o Juventude, porque montou um elenco fortíssimo, né? Então, e a gente tem que considerar mesmo, porque até lá, o campeão, independente de quem seja, a gente fala do Juventude, mas pode ser que no transcurso da competição seja outro, ela mostre uma outra realidade. Sim. Vai chegar com ritmo de jogo, vai chegar com entrosamento, vai chegar com um trabalho maior de preparação, né? Tem esse fator também, né? Já vem com ritmo de jogo, você bem lembrou aqui, já vai começar a preparação desses clubes, inclusive, né, nessa reunião, Jurinha, que é bom a gente sempre ressaltar, da Federação Maranhense de Futebol, com a presença do Rangina, tivemos também a presença de representantes dos clubes, né? Para poder salvaguardar esse regulamento, todo esse processo aqui de definição de datas, de calendário, de escolhas. E ficou definido também uma coisa muito importante, que esse torneio seletivo da Série D 2019 será sub-23, né? Que, de acordo com os argumentos da própria Federação Maranhense de Futebol, seria para tentar trazer esta categoria que há muito tempo estava esquecida, né, no Maranhão, e que, por exemplo, muitos jogadores que chegavam ao profissional, mas não conseguiam jogar... que lá fora se chama-se de aspirante, né? Isso. Quando você não fica mais no profissional, já atinge uma idade superior às divisões de base, né? Isso. Aí não estava conseguindo jogar, agora vai ter essa sub-23. O argumento da Federação Maranhense de Futebol foi exatamente esse, defender que não existia essa categoria aqui no Maranhão. Então, esse campeonato será sub-23, claro, com a reserva de vagas
para alguns atletas acima da idade, né? Na inscrição. Parece o número de 10, é isso? Se eu não me engano, parece que são 10 ou 5, eu não tenho certeza disso aí, né? Mas a gente pode trazer nos próximos programas essa informação importante, né? Lembrando também que, mais uma vez, tivemos a presença de representantes dos clubes, então está tudo salvaguardado, ninguém pode ficar reclamando. Mais uma vez, foram definidas 9 datas, né? Então teremos 9 datas para torneios seletivos, que serão jogos de quarta e domingo, né? Jogo de quarta e domingo, e todos jogam contra todos, se classificam 4, viu, Juninho? 4, aí teremos aquela cruzamento de primeiro contra quarto, segundo contra terceiro. Cruzamento olímpico. Exato, primeiro contra quarto, segundo contra terceiro, jogo único, e aí sim, a final em 2 partidas. Esse aí é o regulamento que foi acertado. Tomara que tudo dê certo, que o regulamento seja cumprido, que a competição seja coroado de sucesso, né, com nível técnico bom. Tomara. E que surjam, né, novos jogadores nessa categoria aí, para que os clubes que disputam o Campeonato Maranhense da primeira divisão e as competições nacionais possam aproveitá-los, né? Que possam aproveitá-los e tomara que dê tudo certo e que a torcida vá, né? Porque é uma oportunidade da torcida prestigiar o futebol maranhense, né? Porque ultimamente só tem o Sampaio Corrêa disputando a Série B, agora vamos ter mais clubes, né? Mais equipes de atividade. Depois do intervalo, uma entrevista exclusiva com o coordenador-geral dos Jogos Escolares Maranhenses. Ele faz uma avaliação da competição e o que precisa ser feito para melhorar a maior competição da juventude esportiva e estudantil do estado. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta com Esporte e Debate. E agora vamos falar da maior festa da juventude esportiva do Maranhão, os Jogos Escolares Maranhenses, que foram realizados em 2 categorias, na infantil e também na infanto. E para falar sobre gêmeos, ninguém melhor do que o coordenador-geral da competição, professor Sandor Fex, a quem a gente sempre fala do trabalho e tenho uma felicidade de dizer que privo da sua amizade e conheço há algum tempo, né, de militância no esporte. E até como técnico de futebol também, né, Sandor? Aliás, você abandonou a profissão ou a profissão lhe abandonou? Não. Na verdade, eu quis me afastar um pouco do futebol, até porque o futebol maranhense vinha atravessando uma dificuldade tremenda, os clubes de futebol muito mal organizados. Vinha ou vem? Ainda persiste, né, nessa administração caótica que a gente vê do nosso campeonato. Então eu preferi me afastar um pouco do futebol e me dediquei um pouco mais ao desporto escolar, que também é uma paixão que eu sempre tive, né? Como eu sempre digo, eu sou um professor oriundo de escola, né? Eu trabalhei muito tempo em escola pública, as escolas particulares, e o desporto educacional também passou na minha vida e permanece na minha vida, uma experiência extraordinária que eu adquiri nesses 35 anos de trabalho dentro do desporto escolar. Ô Sandor, como é que foi essa edição, né, que terminou dos Jogos Escolares Maranhenses em 2018? Juraci, os Jogos Escolares é a maior competição esportiva que nós temos no nosso estado. É uma competição onde a gente chega a abraçar em torno de mais de 100 municípios. É um jogos que tem uma grandeza, que tem números muito grandes, mas também apresenta dificuldades também enormes para sua execução. É um jogo onde esse ano nós conseguimos colocar em evidência todas as regiões do nosso estado. O Sertão, a Baixada, os Lençóis Maranhenses, a região central do estado, a região dos Cocais, o sul do Maranhão. E o que nos enaltece é porque finalmente o jogo saiu daquela alçada de São Luís, né? Que era muito restrita a São Luís. Hoje nós temos, por exemplo, equipes campeãs que vêm de Carutapera, equipes campeãs que estão vindo de Cantanhede. Então isso é muito bom. Mas também a gente se depara com grandes dificuldades, dificuldade de estrutura, de financiamento dos jogos, que é muito difícil, dificuldade de professores nesses municípios, né? Porque hoje nós temos um Conselho Estadual de Educação Física que exige a presença do professor formado em Educação Física e, infelizmente, a gente ainda tem muitos municípios maranhenses
que não possui nenhum professor de educação física. O que é lamentável, né? Exatamente. E isso provoca grande transtorno a essa prática, que é uma prática oriunda de dentro da escola, e sem o professor habilitado, fica quase que inviável a gente manter viva, acesa, essa chama em todo o estado. Ô Sandor, eu queria me aproveitar do fato de você ser coordenador desta que é a maior competição da juventude esportiva do Maranhão, estudantil principalmente, o GEMS, e que poucas unidades da federação realizam jogos estudantis. O Maranhão é vanguarda, o Maranhão continua a realizar, e isso é muito importante, até porque dos Jogos Escolares Maranhenses surgiram e continuam surgindo os grandes atletas de pontas em todas as modalidades. E aqui a gente fala do futsal, do handebol, do basquete, da natação, do atletismo, enfim, do vôlei, todas as modalidades. Quando a gente puxa pela origem do atleta, a gente sabe que ele disputou por alguma escola pública ou particular os Jogos Escolares Maranhenses. Daí a sua importância. Mas eu tenho percebido, e aí eu analiso por dois prismas. Quando fui aluno atleta, eu tive a felicidade de jogar 4 edições dos Jogos Escolares Maranhenses, futsal e futebol. E como jornalista hoje e pai de filho que já começa a dar os seus primeiros passos também no esporte e também disputando os Jogos Escolares Maranhenses a caminho disso. Hoje a gente percebe que os Jogos Escolares Maranhenses eles já não têm a mesma aceitação dentro das próprias escolas. Na minha época, por exemplo, se liberava os alunos no momento dos jogos importantes para encher o Costa Rodrigues, o Gilberto Alves, né? Para encher os ginásios Georgiana Fling, o Castelinho. Correto. E hoje a gente vê aí, na abertura da competição, você vê poucas escolas, você vê poucos alunos atletas. Por que mudou tanto esse conceito dos Jogos Escolares Maranhenses, se ele continua tendo a importância para o esporte que tem? Na verdade, os jogos escolares, ele é muito... Eu sempre falo nas minhas conversas que eu vou aí em universidades, em cursos de educação física, quando sou convidado para que a gente converse sobre o desporto na escola. Esses jogos escolares que você se referiu, daqui a 4 anos, ele estará completando 50 anos de existência. Um cinquentenário. Exatamente, é meio século de história. E, logicamente, no nosso estado, os jogos escolares é onde se detecta o atleta maranhense. É dali que vai sair quem vai jogar voleibol, quem vai jogar futsal, futebol, basquete, natação. Então, na verdade, é um início de uma trajetória esportiva da nossa juventude que está frequentando alguma escola, seja pública ou particular. Os jogos escolares, ele na verdade, não foi só os jogos que mudou. A própria escola, hoje, também mudou. Correto. A própria escola. Então, hoje, por exemplo, na minha época que eu joguei esses jogos, na sua época que você também jogou esses jogos, a escola tinha um outro formato. Eu joguei há menos tempo, você já faz algum tempo. Exatamente. Então, hoje, por exemplo, tem escolas, em virtude da exigência que a lei coloca a essas escolas, os 200 dias letivos de aula. Hoje tem escola que tem aula até dia de sábado e domingo. Tem algumas escolas, né? Para poder cumprir esse calendário. Então, os jogos, na verdade, ele acompanhou também uma transformação da própria escola. Né? Muitas escolas fecharam, escolas tradicionais, durante esses jogos, encerraram suas atividades no âmbito esportivo. A gente tem vários exemplos aí, como o Girassol, o Colégio Dom Bosco, que se voltou para outro fomento da educação, que é o nível superior. Então, teve muitos problemas que, agregado a transformação que também passa essa escola, os jogos sofreu. Eu digo sempre o seguinte, o grande avanço que esses jogos teve, desde o início, quando o Cláudio Vaz, que foi aquele que idealizou esses jogos, ele pensou... Foi o grande precursor, né? Exatamente, ele foi aquele professor que deu o primeiro passo, o Cláudio Vaz. Ele iniciou toda essa caminhada. Então, a gente vai ver a história, a gente vê que naqueles primeiros anos, era só equipes de São Luís, escolas de São Luís.
E os jogos foi crescendo. Hoje a gente pode garantir que é uns jogos do estado do Maranhão. A gente vê de 106 municípios que este ano tiveram presente. Quer dizer, 106 municípios maranhenses realizaram os jogos escolares municipais. Aí eu pergunto a você, quando a gente, né, já tem muito a números, você fala de quantidade, em alguns momentos a qualidade ela pode até estar em um segundo plano. Correto. É claro que você tem um estado do Maranhão com 217 municípios, você não pode discriminar nenhum município, nenhum aluno atleta de uma determinada cidade. Mas ao mesmo tempo em que você, pelas dificuldades até, você falava ainda há pouco de estrutura, quando você aumenta esse número, você bate recordes. Mas ao mesmo tempo você não fragiliza a competição? Sem dúvida alguma. É o outro lado do avanço que nós tivemos, do número em termos quantitativos, números altos de participação de município, participação de alunos. Esse elevado número de participação de município nos causou um problema seríssimo, que é a estrutura, a formatação desses jogos. Aí vem essas dificuldades que você muito bem se referiu. Eu vou dar um exemplo. O estado do Maranhão, como você falou, é um dos poucos estados, dos 27, isso porque eu converso com meus colegas dos outros estados, é o maior jogos escolares do Brasil em quantitativo. Número de modalidades esportivas jogadas nesse jogo nesses jogos e o número de participantes. A gente realiza uns jogos escolares com 22 modalidades esportivas. Nós vamos lançar mais uma modalidade, que é o futebol de 7. Nós vamos apresentar. Então, essa grandeza toda nos causou um grande problema, que é a estrutura. Em virtude, os jogos cresceu, mas a estrutura da Secretaria de Esporte não cresceu. A gente continua com os mesmos problemas de 20 anos atrás. Nós não temos praças esportivas adequadas. Até ano passado, o Costa Rodrigues estava fechado. O Castelinho com uma porção de programação e muitos problemas de telhado, quando chovia isso tudo dificulta, Isso, né? Tudo dificulta. Agora, Sandor, essas equipes que lograram êxito nos Gêmeos, elas vão disputar agora em Natal os Jogos da Juventude, né? A viagem já está definida já? Já está definida. Nós estamos levando 162 alunos atletas, toda a delegação do estado do Maranhão, incluindo professores e os dirigentes da Secretaria de Esporte. Nós estamos nos deslocando a partir do dia 10 de setembro para Natal, onde vai ser realizado a etapa seletiva das modalidades coletivas de quadra, no caso handebol, basquete, voleibol e o futsal. Obrigado, sucesso, Sandor. Tá ok, obrigado. Foi bom ouvir o Sandor, porque ele fez importante. Um raio-x, né, de toda a competição Isso. e falou muito, né, com sinceridade do conhecimento que tem e o que precisa os Jogos Escolares Maranhenses alcançar, né? É verdade, Juliano. É sempre importante quando a gente traz assim pessoas como o Sandor Fex, de muita experiência no esporte, né? Não vamos dizer nem só nos jogos escolares, esporte amador, porque foi técnico, teve uma passagem por... Vitoriosa, foi campeão do estado, né? Foi campeão do estado, dirigiu muitos times dirigiu aqui. Moto, Isso. dirigiu Sampaio, Exatamente. Maranhão. Pois é, dirigiu os grandes do estado aqui da capital, né? Então, Imperatriz, foi campeão pelo JV Lideral. pois é, então, Ganhou. Sandor, experiência não falta para o Sandor, né? E assume esse posto de coordenador dos Jogos Escolares Maranhenses, coordenador geral, né? Mais uma vez, é bom lembrar, né? E alcançando números significativos, números importantes, né? Inclusive, você até destacou isso durante a entrevista, a importância que, assim, não é tão importante a quantidade, os números, você destacou isso, né? É mais a qualidade também, o fomento de novas... É porque eu vejo que há uma preocupação muito novos grande. atletas, né, do esporte. E isso ao longo de décadas. Em números. De você mostrar o maior número de escolas Isso, participantes, o maior número de alunos, atletas. Na minha concepção, o mais importante é, primeiro, você formar cidadão. Isso. Através do esporte. E fomento também. E depois propagação, né? é você dar projeção a esses atletas. E me parece que nesses dois aspectos a gente vem até conseguindo, mas deveria ser, na minha ótica, um impulso maior. Se a gente imaginar que a maioria desses atletas do handebol,
do vôlei, do basquete, do futsal, eles saíram de competições colegiais para brilhar lá fora. Eu falo de Ana Paula Rodrigues, de Wingleton Rocha, de Frederico Chaves, de Ana Zélia Gomes. A própria Isiane, né? Isiane Castro, que era atleta do Batista. Então, eu acho que esse papel os gêmeos têm que cumprir sempre. E hoje eu vejo, e com tristeza, que algumas escolas não dão não dá. a visibilidade que os gêmeos merecem. Na minha época, na sua, a gente saía com toda a escola para um ginásio. Tinha né? ônibus, tinha ônibus para poder levar para participar. Torcida, hoje não, tem escola também, que nem está liberando o aluno para ir para a praça esportiva torcer pelo time da sua escola. Da sua escola houve esse processo de mudança, porque no calendário acadêmico ficou mais complicado. Hoje a aula né? sábado, domingo, né? Dá aula todo dia. Até foi um ponto que vocês destacaram durante a entrevista. E aí que está impossibilitando essa, vamos dizer assim, prática esportiva e também da galera que esse aí que eu achei interessante. As pessoas eram liberadas, mesmo que não fosse jogar, né? Aí, não, vamos todo mundo, ia torcer. Hoje não tem mais isso, acabou esse processo. Campeonato Brasileiro Série B. O Sampaio Corrêa voltou a campo no final de semana. Foi a Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. E mais uma vez... Não ganhou. 0-0. 0-0. Um ponto conquistado. Fora em de circunstâncias normais, um ponto diante de uma Ponte Preta fora de casa, era até para se comemorar, não é? Era. Mas hoje, na atual situação, não, né? Não, a coisa continua delicada e o Sampaio perdeu uma posição, hoje está na lanterna. Porque o Boa Esporte, finalmente, que não vencia uma série de jogos, resolveu vencer. Derrotou o Goiás. Vamos lá, né, Juliano? É o seguinte, tivemos a estreia do Marcinho, né? Marcinho Guerreiro, que estreia, na minha opinião, estreia bem. Eu gostei muito da armação de meio campo que ele montou, viu, Julinho? Aquela armação de meio campo dele. Claro que teve... Com Adilson Goiano, Jocinei. Fernando Sobral, Jocinei e Eloy. Isso, gostei muito. E o João Paulo mais avançado ao lado esquerda. Ao lado do William Barros. Gostei demais dessa armação, porque fortaleceu o meio campo do Sampaio. Aí teve, claro, um princípio de domínio da Ponte Preta ali no começo do jogo, mas com a contusão do Jocinei, ele teve que botar o Bruninho, né, no lugar do Jocinei. E aí o Sampaio conseguiu, Julinho, na minha opinião, ter uma saída de bola ali com o Bruninho pelo lado direito, que estava jogando ali, caindo pelo lado direito. Mais rápida e preocupando o adversário. Preocupando o adversário, porque o Sampaio estava ali com o domínio da Ponte, mas um domínio superficial. Eu diria com o jogo controlado. Isso. Com a entrada do Bruninho, não, aí tivemos uma alteração, um processo de mudança, o Sampaio começou a ameaçar, dar aquelas estocadas e a Ponte começou a ter medo. O jogo prosseguiu, como nós sabemos, terminou 0-0, mas não podemos nos enganar com o resultado. Eu achei o desempenho do Sampaio bom. Claro que o Sampaio teve chances de perder o jogo, claríssimas, como o pênalti, né? Teve chance de ganhar também. Exato, já vou falar disso. Teve chance de perder o jogo claríssima, como o pênalti desperdiçado, que a bola bateu no travessão. Que houve a penalidade Na minha opinião, houve, não sem discussão nenhuma. Luiz. Só que, em contrapartida, no segundo tempo, o Sampaio conseguiu criar suas oportunidades, principalmente depois da entrada do Marco Aurélio, que aí, olha, Juliano, talvez vá conseguir a vaga de titular. Não sei como é que vai arrumar um espaço ali com o Marco Aurélio no meio campo. Ele teve um chute da entrada da área, o goleiro esboçou a defesa, ela explodiu no peitoral dele, foi para a linha de fundo. Foi na sorte. E o lance mais incrível foi aquele do João Paulo. Isso, aquela bola não ter entrado, foi a defesa da Série B. Defesa espetacular. Foi a defesa da Série B. O Ivan, inclusive, goleiro da Ponte Preta, foi eleito o melhor em campo, pela imprensa esportiva lá exatamente, não era para ser diferente não. Porque aquela defesa que ele fez foi algo assim de extraordinário. Foi, aquela defesa assim, quando o próprio João Paulo chutou, ele já faz menção de comemorar o gol, e aí ele, não acredito que esse cara pegou essa bola. Ele deu um tapinha, ela beijou o travessão e foi para fora. Porque ele foi buscar a bola, não foi a defesa que ele foi lá, buscou a bola com a mão, a bola bate no travessão e sai, né? Então, o que eu mais gostei do Sampaio Corrêa no jogo foi a atitude que o time apresentou, principalmente no segundo tempo. Eu vi uma equipe mais esforçada. Sim. Tá entendendo? Mas é bem natural quando se tem uma mudança de condição técnica. Toda vez tem um ânimo, e principalmente quando você pega um jogador que não era titular, você coloca para jogar, caso do Eloy, não é? Sim. Quando você faz modificações no ataque, como foi feito. Agora, é lamentável que o Sampaio tenha criado algumas boas oportunidades, a bola ficou passando pela pequena área de um lado para o outro, e o William Barros chega toda vez atrasado. Chegando atrasado. Isso não é inaceitável para um centroavante. Né? A gente conhece futebol há quanto tempo, meu Deus do céu? Tem que acreditar. Sabe que mesmo que não dê, você tem que acreditar. Tem que acreditar. E aqui o ataque do Sampaio é diferente, ele não acredita de jeito nenhum. E aí ele vai de qualquer jeito e não chega nunca, Chegou atrasado em todas. Chegou atrasado em todas. Juliano, tem alguns pontos interessantes, você destacou aqui,
com a chegada do Marcinho, tivemos algumas mudanças, né? Por exemplo, a volta do Alisson na lateral esquerda, né? E também a entrada do Eloy já como titular da equipe e essa mudança de meio campo que eu acabei de falar que para mim... Ele jogou bem até ter fôlego, Isso né? que eu ia dizer, Juliano. O Eloy, tecnicamente, quem acompanhou o jogo pode ver, quem acompanha a Série D também, pode perceber que o cara é diferente. Toda bola que ele dominava era um raciocínio, conseguia meter a bola para um cara com... Passes, faz passes, perfeito, né? Dava lançamento, passe perfeito, assistência para gerar oportunidade de gol, só que é nítido e claro que ele não está fora de ritmo de jogo, né? Teve esse período parado aí, desde que para o Imperatriz ele está fora de ritmo de jogo e aí não consegue, teve uma hora que cansou e não conseguiu mais produzir, tanto que tivemos a alteração, né? O site Futebol Interior faz a cada rodada, elege a sua seleção, né? Sim. E na seleção da rodada entrou o Luiz Gustavo, lateral direito. Sim, Luiz Mas Gustavo. para mim, quem mais jogou bola até o momento ali, ou foi expulso, é bem verdade, foi. Num lance que ele tinha que parar a jogada realmente. Mas o Odair Lucas, para mim, de novo, foi um cara que teve uma determinação impressionante no jogo. Excelente atuação do Odair Lucas, eu queria destacar, exatamente, não errando nada, e eu queria destacar ao contrário, a péssima atuação do zagueiro Maracás, viu, Juliano? Preocupante Ele caiu mesmo. muito. Ele errou em praticamente todos os lances, quase dava oportunidades de gols claríssimas para a Ponte Por Preta. duas vezes ele entregou a bola ao Isso, adversário no pé. na risca da grande área. Exatamente. Então, e não é de hoje que a gente vem falando aqui, né? O declínio técnico do Maracás agora, é preocupante. Greg, preocupa porque para o jogo contra o líder, Exato, o preocupa. Fortaleza que não vence Espalha há 3 com jogos, informações. o Sampaio, sexta-feira, 9h30 da noite, vai ter 5 desfalques. 5. Né? Não joga o Odair Lucas, não joga Fred, tomou um cartão amarelo no banco de Maracás reservas. também pegou não amarelo. joga Maracás, Isso. entendeu? Não tem o Jocinei, o zagueiro, o Joécio, né? O Joécio. Que não conseguiu se recuperar. Joécio não conseguiu. E o Rogério também. está contundido. Está contundido. Então o Sampaio vai ter, Juninho. Ele vai matar a cabeça, tá entendendo? O Massinho Guerreiro para poder... Tem uma semana para preparar o time, mas ele vai ter uma série de dificuldades para montar, principalmente esse sistema defensivo. Gente, chegamos ao final do Esporte em Debate de hoje. Toda segunda-feira nós temos esse encontro marcado aqui na TV Assembleia e também na TVN canal 17. Segundas-feiras às 8 da noite e às terças a reprise do programa em 2 horários, às 7h30 e às 2h30 da tarde. Ô Greg, chegando ao final e os canais de interação para que o público possa participar, sugerindo pautas, também fazendo comentários. Pois é, você pode contribuir com o nosso programa através dos nossos canais de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028. E o nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo da sua tela. É sempre bom lembrar, né, Juliano, que amanhã, programa completo, né? Bonitinho, Nesta você pode... terça, né? Nesta terça, você pode comentar, em 2 curtir horários. e compartilhar o programa no nosso Facebook, né? Tá certo. Greg, um grande abraço. Sempre um prazer estar com você. Valeu, Júnior. Gente, um abraço e a gente se vê pela ilha, hein? Até lá. Tchau, galera. Tchau.